Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo você também que está aí nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. Uma bênção ter vocês presentes com a gente e acompanhando tudo aquilo que Deus tem para todos nós nesse tempo, digamos assim, bem conturbado que nós estamos vivendo. Mas Deus tem se apresentado de uma forma majestosa, como é peculiar a Ele, e assim tem nos dado realmente definições, padrões e tudo mais, para continuarmos perseverando na vontade do Senhor. E assim nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui hoje na Tua presença, Senhor, seja presencial, seja por nosso vídeo, Senhor, que o Senhor venha a abençoar todas essas famílias, todas essas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, para que cada um desses seja tocado por Ti, Senhor, nesse exato momento, e assim cada vez mais resplandeça a Tua face, resplandeça o Teu amor e a Tua misericórdia, para a grande honra do santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E hoje nós temos a nossa porção Kitissá, que é quando elevar, que vai de Êxodo 30, 11 a 34, 35, 1 Reis 18, de 1 a 39, Marcos 7, 1 a 8, 38, Gálatas capítulo 5, e hoje é dia 14 de 3 de 2025. Okay? Hoje nós temos uma porção bem interessante, porque ela vai nos levar ao ápice e ao mesmo tempo ao subterrâneo. Ele leva a todos nós de uma forma majestosa e ao mesmo tempo nos afunda de uma forma impossível, como se nós despencássemos numa escada, não é caíssemos, não é despencássemos mesmo, sem subir nem tocar em nenhum degrau, simplesmente sair lá do alto e cair abaixo do chão. Então, justamente quando vem essa situação, quando ele eleva, né, a cabeça dos levitas, porque ele vai fazer um censo contando, né, o povo de Israel, e ele pede lá o meio shekel por cada cabeça, por expiação das almas, de cada alma, né, que está ofertando o meio shekel. Nós começamos a perguntar: o que nós estamos fazendo no dia de hoje, quando vamos a um culto? Até perguntaram essa semana para mim, por que eu não prego? Tá? Porque uma resposta simples é o mais sincero que a gente pode dar. Porque eu não vim aqui para pregar, porque eu não sou pregador. Sempre falei isso. Então, assim, é uma coisa que eu não me assento muito com pregação, porque eu quero ser um imitador de Cristo. E várias vezes a passagem está dizendo que Cristo ensinava. Cristo ensinava, Cristo ensinava. Então, o objetivo que Deus me colocou como apóstolo justamente é para ensinar. Ensinar a todos vocês, ensinar ao caminho de como compreender a palavra, como compreender o verdadeiro caminho, assim como ele fazia. E é esse o grande objetivo que vem muito a calhar com tudo isso daqui. Quando ele faz o censo, que seria computado por meio shekel, e esse meio shekel seria, não é para usufruto da obra de Deus, não é usufruto do sacerdote, era para a construção do tabernáculo. Olha que interessante, você está ofertando meio shekel para construir algo onde esse valorzinho, que não importasse se você era rico ou pobre, não importava dar aquele meio para cima, mais que meio shekel ou menos que meio shekel, todos tinham que dar aquele meio shekel. Ali não tinha diferenciação, mas o importante não era esse meio shekel, mas esse meio shekel representava o quê? Que o seu nome estaria como coluna naquele tabernáculo. Ou seja,
Um lugar que 24 horas é vigiado por Deus e pelos seus sacerdotes. 24 horas ali em oração. 24 horas na atmosfera de Deus. Essa é a expiação que nós temos que levantar num tempo de hoje. E quando nós damos essas oportunidades, de repente, quando nós estamos aqui nessa reforma e tudo mais, a gente pede para as pessoas nos ajudarem, cada uma delas está sendo colocado o nome delas aqui dentro. Vamos colocar depois aqui as plaquinhas de todas aquelas pessoas que colaboraram com isso. Vai ficar para sempre aqui. Vai ficar para sempre com o nome de cada uma dessas pessoas. Então essa situação que nós estamos falando, é isso que nós procuramos entender, e muitas vezes as pessoas, por causa de outras situações de pregadores, que eles colocam que é obrigatório o dízimo, é obrigatório a oferta, vem com os versículos bíblicos e tudo mais, mas se esquecem de semear da sua própria vida na casa do Senhor, para que o seu nome permaneça dentro daquele santo lugar. E é isso que nós vamos ver hoje, como isso te leva ao ápice e ao mesmo tempo te afunda num submundo. Porque nesse mesmo enredo que nós temos hoje, nós temos uma situação ao mesmo tempo caótica. Hoje nós elevamos aqui essas ofertas de um compromisso de Deus espiar por suas almas, por suas vidas. E no meio do caminho, o pessoal não sabe aguardar a volta do seu líder e se entrega à idolatria do bezerro de ouro. Isso vem muito a mexer com a gente, começamos a refletir e começamos a falar, não de capítulos isolados, mas de como Deus tem nos colocado nessa prova do século todos os dias, de todas as formas, de todos os jeitos. Isso vem surpreendendo a todos nós, de todas as formas, de todos os jeitos. Que assim que colocamos aquilo no altar, e eu presencio muito, eu sou meio como o próprio Senhor. Depois que acaba o culto, digamos assim, em todos os lugares, eu praticamente sou o último a sair, até mesmo depois dos pastores. Tem pastor que já mal acabou o culto, já está saindo. Não quer nem conversar com ninguém, já vai embora e aquele negócio todo. Eu já não, eu já gosto de ficar até o final. Todos os lugares onde eu vou, praticamente a luz está apagando, ainda estou lá dentro. Porque eu quero saborear esse tempo com Ele. Quero saborear todo momento com Ele. Viver esse tempo com Ele, saber da vontade dEle, fazer essa expiação. Já que Ele está espiando por mim, por que eu não posso espiar também com Ele? Esse tipo de situação. Porque uma das coisas que nós aprendemos dessa porção de hoje, da paraxá de hoje, é justamente que muitas vezes você pode estar chegando numa igreja, tendo aquela banda lá, fazendo uma canção, um louvor excelentíssimo, que mexe com você emocionalmente, que te arrebenta, espiritualmente, aquela coisa toda, você sai chorando, sai vibrando aquela coisa toda, mas de repente você atravessou aquela porta de saída e você esqueceu tudo que ficou para trás. Você olha para o bezerro de ouro que está lá no mundo e você se entrega a ele. E aí você vai lá e quebra as tábuas dos mandamentos. Como muitos estão fazendo hoje. Se justificando pela graça, se justificando por uma série de coisas, quando na verdade eles só estão quebrando as tábuas dos mandamentos. Só
Só isso. Porque eles não sabem esperar. Eles não sabem aguardar a vinda do Senhor. Só isso. Como ele mesmo fala, eu não vim para abolir, eu vim para confirmar, atestar que ela é verdadeira e deve continuar. Tanto que não vai deixar de se cumprir um tio ou um J até o final dos tempos. Até o final, até o dia que ele voltar. Então a gente está apressando às vezes etapas, uma série de coisas, e eu vejo muitos estudos aí, estudiosos, publicando até mesmo nos YouTubes aí da vida e tal, estudos sobre Apocalipse, uma série de coisas, nós já estamos no final do tempo, e eu sou obrigado a discordar de cada um deles. Nós não estamos no final do tempo, como eu sempre falei, sempre Deus me deu essa credibilidade. Nós estamos nos princípios das dores. E aí nós vemos assim de uma situação que podemos dizer da seguinte forma: a Bíblia em si, ela possui a definição oculta. Como está escrito no próprio livro de Provérbios. Deus se oculta, mas faz com que os reis desvendem, revelem o que está oculto. Deus, quando criou o mundo e tudo mais, depois do pecado de Adão, aquela coisa toda, ele se ocultou. Ele não falou com mais ninguém. Depois de Adão, só veio falar depois lá na frente. Só lá na frente. Aquela conversa que ele tinha com Adão no paraíso, aquela coisa toda, acabou. Hoje nós não temos mais isso. Temos informação sempre, em todos os momentos, que Deus está direcionando todo o seu povo. A partir do momento que que Adão saiu do paraíso, foi expelido do paraíso, daí para frente começou uma série de correções que Deus foi dando. No caso mais sério, Abraão. Quando ele foi para revelar Deus. Mas competiria Abraão revelar em Harã quem é Deus? Uma terra de idólatras. A própria família de idólatras. Falou, não, você está separado. Você é Kadosh. Vai para a terra que eu estou te mostrando, filho. Sai da tua parentela. Até parece que é Cristo falando também é o mesmo jeito. Ei, os meus irmãos e irmãs, aquela minha família, é aquela que obedece à palavra de Deus. Não é aquela que sangue lá, não. A repetição. Sai da casa do teu pai, ou seja, sai desse vínculo de sangue que se chama família. Farei de você uma grande família. Serão todos benditos a partir de você. E Cristo vem mais à frente, dizendo, aqueles que obedecem à vontade do meu Pai, essa é a minha família. Perceberam a diferença e a semelhança? E nesse caminho, digamos assim, ele próprio Senhor fala para nós, aprenda de mim, que sou manso e humilde. E muitas vezes a palavra de Deus vem para nós, e na nossa teimosia, no nosso egoísmo, na nossa arrogância, petulância e tudo mais que temos, a nossa velha natureza, digamos assim, toma conta. E muitas vezes a palavra passa desapercebido. Da mesma forma como ele chega, aprendam de mim. Aí ele chega para a gente e ainda fala assim, vocês esqueceram da minha palavra? Como por exemplo, hoje nós estamos encerrando a festividade de Purim. Sim, o livro de Esther. E aí nós podemos lembrar do rei, de todo mundo lá que
começou a perseguição. Qual foi a reação do povo de Deus? Se veste de saco, porque tinha uma mulher para ouvir. Não era sacerdote. Foi uma mulher que ouviu a voz de Deus. Em oração, em jejum. Não se corrompeu, mesmo sendo rainha. E avisou o povo. Orem. E Cristo vem anos mais tarde, fala, orem sem cessar. E as pessoas ainda hoje em dia ficam naquele negócio. Mas orar para quê? Eu faço minha parte. Isso é o começo de tudo. Ele está falando que é para o seu nome ficar na casa de Deus. Ficar na casa de Deus. Para ser vigiado 24 horas. Quanto tempo realmente você tem orado pelos teus semelhantes? Realmente, por uma casa de Deus, sempre está abastecida de verdade de pessoas. Qual é o seu grau de comprometimento de ganhar almas? Ou tudo isso daí não passa de versículos bíblicos para você, e você só chega na igreja, Jesus vai me abençoar. O famoso módulo egoísta. Você não faz nada para seguir os passos de Jesus. E aí nós podemos entender o seguinte, por que essas diferenças? Quando você abre esse leque de opções, você está entrando na visão de Deus. É uma visão macroscópica, ou seja, ele vê tudo, ele enxerga tudo. Mas o homem, quando vai na casa do Senhor, ele tem a visão microscópica. Por quê? Porque ele está pensando o seguinte, eu vou ser abençoado. Eu vou comprar a minha bênção. Ah, já que o pastor lá, o ministro lá falou que se eu lá fizer um voto lá no altar, aquele negócio todo, se eu der, vamos supor, 100, então eu vou dar 300. A porção dobrada sobre minha vida. O que acontece depois? Nada. Falsos testemunhos, falsa situação, falso lugar, porque não vem nada. Não vem a bênção de Deus. O lugar começa a ser amaldiçoado. O lugar começa a ser empobrecido. Ah, eu fiquei rico lá indo naquele culto, aquela coisa toda. Você, e o resto? Quer dizer que a bênção só cai num, ou em 10. Tem 5.000 lá. Só 10 são beneficiados. É isso? Ainda hoje estava assistindo uma pregação falando da morte, do dia da morte de Cristo. E ficou muito interessante, porque pouca gente lê sobre isso. E esse professor eu acho interessante, porque ele aborda esses detalhes que pouca gente atenta. Que quando Cristo estava falecendo naquela cruz, os sepulcros se abriram e os mortos começaram a ter vida. Enquanto antes disso o povo estava zombando do milagroso. E ele ainda falava, Pai, perdoa. Eles não entenderam ainda o porquê eu vim aqui. Eles ainda não entenderam as suas palavras. Eles ainda não entenderam os seus profetas. Eles matam profetas para seguir os interesses de cada um deles. Quantas vezes ele não falou isso? Está escrito pelos profetas. Ó, Jerusalém que mata os seus profetas. Ele mesmo repetiu isso várias vezes. É mais fácil diminuir aquele ministro naquela igrejinha pequenininha e valorizar aquele falso profeta na igreja gigante. Só porque tem o quê?
canais de televisão, sistemas de som, isso e aquilo, um monte de coisa, viaja para tudo quanto é lugar, aquele negócio todo, até a hora que entra com dinheiro roubado do Senhor, como está no livro de Malaquias. Vocês me roubam para benefício próprio. E justamente esse levantamento desse censo vem nos trazer a seguinte questão: estamos seguindo a verdade emitida, contida, melhor dizendo, na palavra de Deus, ou estamos seguindo doutrinas proclamadas por religiosos? Porque quando ele fala para nós, em Marcos, vocês me louvam com a boca, mas não com o coração. Isso me fez pensar bastante sobre a reflexão sobre isso, quando ele quis dizer sobre essa situação, que vocês me falam da boca. Ótimo, você está na frente do Senhor, está na casa de Deus, está fazendo o seu culto lá hoje, de repente chega lá, você está lá adorando o Senhor, está legal, mas como está seu coração? Essa é uma pergunta que o próprio Cristo está fazendo aqui. Como está o seu coração? De verdade. Como está essa situação que você tem vivido com Cristo ultimamente? Como é que agora você vem me louvar com o coração pesado? Como você tem feito? Como você faz? E aí justamente ele vem com as respostas. Quem quiser acompanhar em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 21. Quem quiser ir. Se nós afastamos do divino para sair nos apegando à mensagem de homens, o que realmente nós estamos esperando de Deus? Se você olha para Moisés, um homem que ficou 40 dias e 40 noites lá para trazer as tábuas, né, a lei, que nós deveríamos seguir o quê? A direção para voltar para casa. A lei nada mais é do que isso. A nossa correção nesse mundo para a gente voltar para casa, para a gente voltar para o paraíso. Mais nada além disso. E Cristo é essa porta. Por isso que ele falou, quando nós chegarmos na verdadeira estatura de Cristo, nós atravessaremos essa porta. Nós teremos acesso ao paraíso. É dessa forma que vai ser. Então esse negócio tipo, não, a lei caducou, esse tipo de coisa que nem todo mundo fala por aí, estão quebrando as tábuas de novo. Só que agora estão valorizando o bezerro de ouro. E não a palavra de Deus. O próprio Cristo mesmo fala. O apóstolo mesmo Paulo fala em Romanos. A lei é boa e santa. A lei é boa e santa. Ele ainda complementa. E se vocês pararem para analisar, mas Deus agora em Cristo não tem julgamento, não tem mais esse tipo, porque eu aceitei Cristo. Foi uma das coisas que me levou realmente aquilo que eu sempre prego, e cada vez mais, quando Deus coloca a palavra na boca da gente, a gente fica até assustado. Que quando você não conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cale-se. Cale-se. Melhor. Porque se eu for no livro de Gênesis, já tem julgamento ali.
Já tem julgamento. Logo de cara. E haja luz. O que está escrito logo depois? E viu Deus que a luz era boa. Olha o julgamento de Deus aí já. Olha o julgamento. Já está falando, é bom. Porque se ele falasse que era ruim, continuaria tendo luz. Já está entrando em julgamento. Todo o primeiro capítulo de Gênesis é julgamento ali. Das coisas que ele está criando. E lá vai a criatura querer meter bedelho numa criação divina. Achando que ele é Deus. Quem levou essa fama? Esse discurso de que o homem pode ser Deus? Quem levou esse discurso? Quem encheu de veneno esse ouvido? Senão a serpente. Senão a própria serpente. Olha o discurso da serpente. Quais são os discursos de hoje? Não são os mesmos? Tem gente que quer se equiparar a Cristo aí. Ah, eu fui lá no hospital, curou tantas pessoas. Mas foi você que curou ou foi Cristo? Quando você faz essa correção, ele fala, é Cristo. Ótimo. Mas até então o coração está cheio. Não tem espaço para orar. Não tem espaço para caber Jesus Cristo ali dentro. E aí no capítulo 7, 21, ele vai colocando lá o que é impureza. Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, rancor, engano, indecência, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Acabou aí? Acabou aí? Não. E ele fala que tudo isso aqui é impureza. Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, lá vem o livro de Gálatas para nós, capítulo 5, e lá brinca, dizendo, esses não entram no reino de Deus. 5,19, Gálatas. Imoralidade sexual, impureza, indecência, adoração a ídolos, uso de drogas alucinógenas, sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias, por aí vai. Quando o coração está tudo cheio disso, como a tua boca vai me louvar? Como é que a tua boca vai me exaltar? Como você diz que está cheio do fruto do Espírito Santo? Se dentro de uma reunião ministerial, você começa a meter o pau no outro pastor. Porque aquele é judeu, porque aquele é hebreu, porque aquele é assim, porque aquele é assado. Mas você é um apóstolo. Você é um apóstolo. Você é um ministro, um servo do Senhor, que recebeu um som na sua cabeça para direcionar e ensinar o caminho correto. Como ele é. Humilde e manso. Por que você quer criar intrigas? Por que você quer criar situações de desconecta, de divisão? Porque está semeando o joio, quando você deveria estar olhando em como semear o trigo. E é isso que Cristo fala, quando ele vem falar, vocês me louvam com os lábios, e não com o coração, porque o coração está cheio de impureza. Você fica caçando
se apegando a que o culto fala no altar, dizendo: ei, se colocares aqui em cima do altar XYZ, o Senhor vai te abençoar. O que é isso? Ele pegou teu ponto fraco, ele pegou teu coração, ele pegou as tuas necessidades, aquilo que está enchendo o seu coração. Olha, Deus vai te curar. Olha, Deus vai aumentar o faturamento na sua empresa. Deus vai te dar dinheiro. Deus vai te dar graça. Vai dar... Enfim. Ele tocou. O homem tocou na sua ferida. Aquilo que o teu coração está cheio. Por isso que todo mundo corre lá no altar. Vou fazer o propósito. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. O coração está cheio. E não é de Deus. E não é das boas coisas de Deus. E assim ele mesmo diz para a gente, aí no capítulo 8, versículo 18, vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E também vocês não se lembram de tudo aquilo que ele nos ensinou. Porque você acaba de assistir uma pregação, ou até mesmo um ensinamento como esse, acabou o vídeo, acabou a pregação, saiu da porta da igreja, dia seguinte você volta para o seu comum. Poucas horas depois você já está no comum. Você já voltou, seu coração já se encheu de novo. Você não conseguiu chegar naquele culto e esvaziar o seu coração para se encher de Deus. Esse é um grande problema, porque ele mesmo está testando aqui. Vocês ouviram, mas não deram atenção. Vocês leram, viram, não prestaram atenção. Entrou na cachola, esqueceram. Tudo bem. Quando der eu leio de novo. Quando der. Quando eu sentir vontade, eu abro a Bíblia de novo para ler. São as situações que estão ocorrendo hoje. Hoje, em todo o nosso meio, em todo o nosso mundo. E uma das coisas que nós temos, bem interessante, é justamente aqui, no capítulo 7, a mulher grega. Começa uma certa discussão com o Senhor, que ela vai pedir lá, por causa da filha dela que está endemoniada, que tal, aquele negócio todo, e ele fala para ela, em primeiro lugar, alimentar-se os filhos, e não é certo tirar a comida das crianças e lançá-la aos cachorrinhos de estimação. E a resposta dela foi fantástica. Por isso que o Senhor se admirou. Isso é verdade, Senhor. Contudo, mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem a sobra das crianças. Se todo cristão fosse igual a essa mulher. Se toda mulher, todo cristão fosse igual a essa. Esse foco, esse objetivo dela, não é só pela filha. Porque afinal de contas é uma mulher grega. E todos nós sabemos que grego é idólatra. E ela chegar na presença do Senhor, sabendo quem Ele é e do que Ele é capaz, ele manteve foco. Ela manteve o foco. Eu sei que você pode fazer, porque eu creio em você. Eu tenho fé em você. E Cristo está falando para ela, mas eu estou com um objetivo. Eu venho com uma missão. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é isso que ele mesmo confirma e diz? E atesta? Ela mesmo diz: ei, eu estou em Israel. Eu sou uma estrangeira na
terra de Israel. Ela cutucou ele de uma forma que está escrito nos mandamentos. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Então, como um israelita, dentro da própria terra de Israel, se perde da casa do Senhor. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Dentro da própria terra que o Senhor deu a eles. Os abençoou dessa forma. E eles mesmos não olham a bênção. Por quê? O coração está cheio. É preferível mais matar logo Cristo, para ele não me ameaçar mais, não ameaçar as minhas igrejas, não ameaçar o cunho religioso. Ele que continue fazendo os milagrezinhos dele lá, mas já está me incomodando. É melhor matar logo esse cara, do que senão ele vai prejudicar o que nós falamos para a população, e a população vai começar a duvidar de nós. Simplesmente isso. Cristo traz a verdade, mas os nossos ouvidos estão querendo ouvir ouvidos de homem. E não essas verdades que ele revela para a gente. Você, por acaso, de sã consciência, já ouviu isso que ele coloca para nós? Nessa meia hora que nós estamos juntos aqui? Dessa forma? Alguém já se expôs dessa forma? Como mensageiro de Deus? Sabe por que não? Porque tem medo de perder seus seguidores. De perder seus discípulos. Tem medo de perder o ganha-pão que o sustenta. Porque não sabe viver pela fé. E você? Tem vivido por quê? Por como? Por onde? Qual o seu objetivo? Que nem essa mulher grega. Eu tenho um alvo, Senhor. Eu quero chegar do outro lado. Eu quero chegar do outro lado. Eu quero atravessar o portal. Eu quero atravessar o mar. Eu quero chegar no Éden. Nós aqui somos uma passagem, como todo mundo sabe. Todo mundo fala em todas as religiões. Quando a pessoa falece, cumpriu a sua passagem. Não é isso? Se nós somos a passagem, como é que é o outro lado? Pelo qual nós estamos trabalhando? O Éden? É o nosso paraíso? Ou a fornalha de ranger de dentes e muita dor? Qual o seu alvo? Qual o seu foco? Como está seu coração? Que coração você vai apresentar quando chegar na eternidade? O que você carrega hoje, se você não começar a limpar até os finais dos seus dias, eles lá permanecerão na sua alma. Continuarão te acompanhando. Purifique teu coração. Aceite Jesus. De verdade. Não por um modismo ou por um casuísmo de você achar que você vai ser abençoado, rico, famoso, isso e tipo aquilo. Fuja dessas conversas. Fuja desses atropelos que nunca te levam ao encontro com Cristo. O encontro com Cristo, quando você se arrepende de fato. Quando você busca alicerces que vão te jogar para cima. Como o próprio Moisés. Eu prefiro que as tábuas na tua cabeça, já que você se coloca numa posição de bezerro de ouro, e te destruir espiritualmente, para que você fortaleça na palavra de Deus. E entenda, é ela que te basta, é ela que te completa, é ela que é o teu tudo. Deixa a palavra de Deus se revelar em você.
você a revele no mundo. Afinal de contas, nós temos que revelar Deus neste mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.